Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente de Dias Tavares. Dias Tavares é uma área considerada área rural, área de Mata Atlântica, bastante preservada, por sinal. Estou com alergia desde ontem, era por volta de umas 10 horas eu comecei a ter uma alergia, não sei de quê. Não comi nada diferente, então o nariz está esquisito, a garganta está esquisita. E a gente está estudando este livrão aqui. Irmão Gerson, uma Bíblia de mulher. Eu falei, é. Um irmão tinha me pedido uma Bíblia no fim de semana passado e eu fiquei de arrumar uma Bíblia para ele. E a única Bíblia legal que eu tinha era a que eu usava, que estava na minha mochila. E estava comigo desde dezembro. Nós estamos em março, ou seja, em 3 meses aí. E aí ele tinha dito que ia pro culto, ia estar bem, ele tem seus problemas, assim como todo mundo tem problemas. E como eu tinha dado a minha palavra, eu cheguei para ele e falei, toma, essa Bíblia agora é sua. Utilize-a com carinho. E aí acabou que na hora das oportunidades, ele ainda leu o Salmo 23. É isso aí, estamos fazendo a nossa parte. Convido você a fazer a sua. Irmão Gerson, qual que é a nossa missão? Divulgar o Evangelho a toda criatura e, dentro das nossas possibilidades, ser gente. É isso aí. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Hoje é o nosso quinto encontro desta maravilha conhecida como livro de Êxodo. Eu falei Gênesis ou falei Êxodo? Agora já não me lembro. Mas é o livro de Êxodo. Nós vamos iniciar a leitura hoje a partir do capítulo 5. Moisés e Arão vão lá trocar uma ideia com o faraó. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais um dia abençoado. Está nublado, possibilidade de chuva muito grande. 70% foi a última vez que eu vi ontem na internet. Que Deus possa abençoar aqueles que nos apoiam, possa abençoar os nossos familiares. Que Deus esteja conosco, que o Espírito Santo seja uma luz, assim como a luz dessa estrela que nós chamamos de sol. Que nós possamos ser gratos pelo dom da vida, pelo ar, pela água, pelos alimentos. Nós possamos ser gratos pelas verdadeiras amizades. Nós possamos ser gratos pelo nosso trabalho, pelos nossos recursos, pelos nossos bens materiais. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. É a oração que eu te faço nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de Santa Ceia, né? No nosso ministério é hoje, né? Segundo domingo do mês. Para você pode ser todos os dias, se você permitir que Deus habite em você, né? Todos os dias nós temos a possibilidade, a oportunidade de permitir que o Espírito Santo faça morada em nós. Mandar um abraço especial para o nosso querido amigo Bispo Marcelino. Almoçamos com ele ontem. Ele e a sua esposa, a querida irmã, a diaconisa irmã Neide. Que Deus abençoe esse casal maravilhoso. Tem um carinho muito grande com a nossa obra, com o nosso projeto social. Gente, o nosso projeto social é com crianças e jovens. Se você puder nos ajudar, pega o seu dedinho e vai lá e aperta no botão inscrever, se inscreva aí. Você já está nos ajudando aí. A gente corre um risco, um bom risco. A gente corre aí, a gente pode ter uma sorte, não acredito muito nesse negócio de sorte. A gente pode ter a sorte de acertar alguém certo. Acertar alguém certo. Que vai poder nos ajudar e financiar o nosso projeto aí, nos ajudar financeiramente mesmo, é isso que eu estou falando. Tudo tem questão de dinheiro envolvido, a gente precisa de dinheiro para manter a obra com mais qualidade, com mais atenção, a gente possa abranger os trabalhos. Hoje, atualmente, nós temos a aula de música, nós temos um grupo de mulheres, nós temos o atendimento psicológico, nós temos o reforço escolar, nós temos a alfabetização, nós temos o letramento, nós temos o culto aberto à comunidade domingos e quartas, nós temos uma escola de teologia às quintas-feiras. Agora a gente tem a ajuda do nosso irmão Leandro, vai levar lá o seu curso de teologia para os meninos. Nós temos várias atividades aí. Nós temos a oficina de artes, pintura em tela.
Então nós temos bastantes atividades e a gente está tentando ampliar esses trabalhos. Nós temos um espaço lá que precisa, a gente precisa fazer uma área para fazer as triagens, a gente não tem, então chega doações, chega ali, fica ali, e aí dá todo aquele trabalho, então precisaria de um espaço, então, ou seja, a gente precisa de Pix, assim como todo mundo. Então uma hora, quem sabe, a gente atinge aí um cara que tem um dinheiro, tipo um Elon Musk. Elon Musk, lembra da gente. Se você tem o WhatsApp do Elon Musk, manda essa mensagem para ele, certo? Deus abençoe você, nosso maravilhoso inscrito. Obrigado mais uma vez. E se você está só de passagem, se você puder, é aquela pessoa que, vamos ver o que esse careca tá falando. A gente já te agradece. Vai lá ver os vídeos, ver os vídeos com as crianças. Tem alguns conosco aqui, vieram passear conosco, foram conosco no culto, foram conosco no almoço. Depois nós fomos fazer uma visita, um lanche diferenciado na casa de um casal que a gente... São pessoas maravilhosas. Nossa, meu Deus do céu. É o irmão Charles, a irmã Grace. A irmã Grace, o nome dele é bonito, né? Irmã Grace e a sua filha, a Jamie Caçadora. Que Deus abençoe vocês. Deus... É o irmão Jéssico, irmã Jamie Caçadora. A gente vai se apegando às pessoas. Esses apelidos carinhosos vão surgindo, as pessoas gostam. Gente, quando o apelido é para denegrir a imagem da pessoa, ou quando a pessoa se sente ofendida, não vale, tá? Mas quando a pessoa gosta, nossa, que legal, gostei. E aí a gente vai criando essas amizades aí. Um abraço também especial para a Sandra Márcia. Márcia Sandra, vai ficar braba que eu falei o nome dela tudo errado. Um abraço especial para você, para sua irmã, para todos aí, todos vocês, são 10. João Ítalo, Ismael, Ícalo, são os 3 jovens que estão conosco. A Lana e a Emily, Deus abençoe vocês. Tia Simone, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, um abraço para vocês. Que nós possamos ter um domingo cheio de Deus aí. Este livro aqui que eu estou utilizando, que não é o meu, é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Já olhei aqui, 2013, bem mais atualizado aí. Mas a atualização dele é muito parecida com aquele que eu estava utilizando, então não mudou muita coisa. A nossa bibliografia está no primeiro encontro introdutório, né? Tem lá Introdução ao livro de Êxodo, lá está a bibliografia. Geralmente é essa Bíblia aqui. Se eu falar de algum repórter, se eu falar de algum historiador, se eu falar de alguém aí, geralmente essas pessoas a gente encontra aí ou na sua literatura própria, no seu livro, na sua matéria, ou uma pesquisa básica na internet, sabe? O Google é isso aí. Deus abençoe você. Mais uma vez, um abraço especial para os nossos maravilhosos inscritos. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Já tinha todo uma estratégia, com certeza. O Moisés não era bobo. Pode ser que ele tinha cara de bobo, mas não era bobo. E aí ele vai até o faraó, com algum receio, com certeza. Você, muitas vezes, vai lidar com pessoas, com forças, com instituições muito mais poderosas do que um indivíduo sozinho ou um grupo menor. Nós temos as minorias, né? As minorias sofrem aí na mão do sistema. E a gente tem que tentar, de todas as maneiras, manter-se digno, manter-se de pé, para que o sistema não passe por cima da gente. E aqui a tentativa de Moisés, a pedido de Deus, é que o povo seja liberto da escravidão. Escravidão não. Escravidão, tá? Mas o faraó disse, presta atenção no que o faraó vai dizer. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Você que me ouve, você que me assiste, você conhece o Senhor? Você teria condições
psicológicas, filosóficas, teológicas, você teria condições racionais de explicar para alguém quem é o Senhor, quem é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Não conhece. Nós vamos encontrar pessoas nas nossas vidas que não sabem quem é Deus. Nem tem uma pequena ideia do que seria Deus. Gente, na filosofia, a ideia Deus é uma ideia muito elaborada. Muito. É um aspecto da nossa realidade que a gente não tem noção. A gente tá arranhando por cima. É algo que está acima, além, é amplo, é profundo. Sabe assim? E interessante porque Deus é a base da realidade. O que é a metafísica o que é a metafísica na filosofia? A metafísica da filosofia é a base da realidade. Então, se Deus é a base da realidade, Deus é algo metafísico, é além do físico. É físico e além do físico. Complexo de explicar, não tem como explicar. Eu tenho que assumir a ideia de que Deus existe para que as coisas façam sentido. Irmão Gerson, mas e se eu não assumir que Deus existe para as coisas fazerem sentido? Aí você vai ter um monte de problema. Por isso, um monte de teorias sobre a criação dos mundos, sobre a alma humana, a alma que pode ser entendida como pensamento, como consciência. E a gente fica aí batendo cabeça, tentando criar conceitos que ao invés de facilitar a nossa vida, ao invés de criar estratégias pragmáticas, práticas, criam mais problemas. É isso. A gente vai criando mais armadilhas filosóficas e assim a gente vai se mantendo nesse vício, né, de tentar refutar alguém porque eu entendi diferente. Aí às vezes eu pego um pouco daquilo que o fulano pensou e assimilo do jeito que eu entendo. E aí eu crio uma outra ideia e aí vem uma outra pessoa depois. Vai. Hoje já se tem uma ideia, pelo menos alguns pensadores, de que não existe mente. Olha que coisa, tá? Não existe pensamento, mas sim cérebro. Se só há cérebro, só há o físico, né? Não tem mais nada. E aí isso cria alguns problemas, né? Como que a gente consegue pensar sobre o próprio pensamento? Ontem eu pensei em algo que eu estou pensando agora, ou seja, eu consigo pensar naquilo que eu tinha pensado ontem. Eu tenho pensamento do pensamento, eu tenho lembrança da lembrança. Eu lembrei aqui hoje de algo que eu estava lembrando anteontem. Lembrança da lembrança. Então é isso. Eu tenho a capacidade de se voltar para mim mesmo e olhar para mim. Isso é incrível isso. Isso é incrível. E aí aqui Moisés e o seu irmão Arão, eles estão brigando contra essas ideias. Algo muito poderoso. Que é a ideia de Faraó. Faraó era um líder, era um deus. Faraó era considerado um deus. Ele era o detentor de todo o poder, ele mandava e desmandava, ele mudava a lei se ele quisesse. Então é uma briga de cachorro grande, é isso. Eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor e ele venha sobre nós não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Existia uma ideia bastante equivocada de que se você não está com Deus, você poderia ser acometido de doença ou de guerra, mas se você estivesse com Deus, você seria protegido da doença e da guerra. Gente, tanto faz, tá? Tanto faz. Estando com Deus ou não estando com Deus, podem vir doenças, problemas, situações. A diferença é que a espiritualidade vai nos ajudar a entender um pouco mais
de como são esses processos aí. Principalmente os processos, os ritos de passagem, né? Nós vamos embora a qualquer hora, tem todo um ritual, tem todo um pensamento, tem toda uma estratégia, tem todo um monte de coisa envolvida aí. Vamos nascer, tem todo um ritual, tem toda uma estratégia, tem todo um posicionamento. Então essas questões, elas são frequentemente partes de nós, o tempo todo. Então disse-lhes o rei do Egito, Faraó, Moisés e Arão: por que trazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. Vai trabalhar, vagabundo. Basicamente é isso que ele disse aqui. Disse também ao Faraó: eis que o povo da terra é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Vocês estão atrapalhando minha empresa aqui. Meus empreendimentos, mais valia. Pessoas trabalhando de graça. Aqui em Juiz de Fora tem um supermercado, uma rede de supermercado muito grande. Muitas lojas na cidade, não só na cidade, mas em outras cidades. E imagine se esse cara, se esse grupo não precisasse pagar os seus funcionários. Pensa no absurdo disso. Pensa na quantidade de lucro. Já se tem lucro, mas pensa se você não precisasse pagar os 1.800 a cada um dos seus funcionários, que são muitos, tá? Deus abençoe aí as pessoas que trabalham nesses supermercados, nessas lojas, nestes grandes grupos aí. Deus abençoe você. Portanto, deu ordem ao faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não dê espalha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham a palha para si. O serviço já estava ruim, aqui ele ficou mais difícil ainda, por causa do Moisés. Moisés é um chato. Assim como você e eu, nós somos muito chatos. A gente fica tentando ajudar a criança que nem são nossos filhos. Né? Mas já é muito chato. Você fica levando as crianças para a igreja, fica falando com eles sobre teologia, sobre filosofia, fica mostrando para eles que existe um jeito de viver a vida com mais qualidade. Para de ser chato. Essas crianças não vão dar em nada. Isso acontece, tá, gente? Até hoje, tá? Lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminueis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Estão de bobeira, não estão trabalhando tanto, né? Acorda às 5 horas da manhã, trabalha até 8 horas da noite, não é tanto, né? Deixa o pessoal trabalhar um pouco mais. O trabalho não mata ninguém. Meu Deus do céu, a exploração que ainda existe disfarçada está em todos os níveis, por incrível que pareça. Você que trabalha numa grande empresa, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você, às vezes, vai desempenhar várias funções e receber o mesmo salário. Isso acontece muito, muito, tá? Agrave seu serviço sobre eles, esses homens, para que ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Estão chamando Moisés de mentiroso. Então saíram os exatores do povo, seus oficiais, falaram ao povo hebreu, é claro, dizendo: assim diz o faraó: eu não vos darei a palha, vocês vão ter que se virar aí. E de vós mesmo tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. O povo se espalhou por toda a terra do Egito, colheu rastolho em lugar de palha. Não tinha muita palha mais. Provavelmente aonde tinha, os egípcios não deixaram eles colherem. Os exatores os apertavam, dizendo: achai, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabaste a vossa tarefa de ontem e de hoje, fazendo tijolos como antes? Como o cara é o responsável, é o encarregado, quem leva a chicotada é o encarregado. Provavelmente o encarregado não gostava muito e ficava chateado aí com a sua equipe. Faz parte da vida às vezes. E olha que interessante, tá? Se você for olhar friamente, aquele que é encarregado de alguma obra, de algum trabalho,
Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é dele. Quebrou alguma coisa? Ah, foi o fulano. Não, não foi o fulano não, foi o encarregado. Ele que é responsável por aquela tarefa. Alguém se feriu. Quem que é a responsabilidade? O encarregado, né? Ele que é o responsável por aquele trabalho. Ontem nós estávamos na granja do nosso amigo Bispo Marcelino. E aí a Emily e a Alana são crianças pequenas. E aí o bispo falou comigo desse jeito. Irmão Gerson, você fica de olho nas crianças para mim, porque aqui a responsabilidade é minha. É verdade, nós estávamos na casa dele, então a responsabilidade era dele. E aí ele transferiu parte dessa responsabilidade para mim. Eu passei a ser um corresponsável por aquelas duas crianças. E aí eu fiquei o tempo todo ali de olho nelas, porque piscina é perigoso para crianças, mesmo que saibam nadar, tá? A gente tem que ficar com muita atenção com as crianças. Então o povo, isso aqui eu já li, deixa eu ver onde parei. Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram ao faraó, dizendo, por que fazes assim aos teus servos? Então eles vão levar uma reclamação ao próprio faraó. Palha não se dá aos seus servos, e nos dizem, fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados. Você sabe o que é um açoite? É um chicote. Não deve ser bom, né, levar uma chicotada, né? Porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, vocês estão de bobeira, está tendo tempo de pensar em estudar, vocês estão tendo tempo de pensar em mudar de profissão, vocês estão tendo tempo de cuidar da saúde, vocês estão tendo tempo de fazer um vídeo legal para o YouTube. Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se dará, contudo dareis conta dos tijolos. O serviço ficou mais difícil, mais complicado, e eles tinham que dar conta do trabalho, mesmo que faltavam os recursos, mesmo que faltavam as ferramentas. Então eles tinham que dar produtividade mesmo com essa situação aí. Os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, portanto diziam, não nada diminuir dos vossos tijolos da tarefa do dia a dia. Então eles estavam apertados, porque um certo Moisés foi lá dizer que Deus queria o povo dele e o faraó não gostou, porque ninguém quer perder a posição, a situação, os seus lucros, o seu bom cargo, ninguém quer, né? A pessoa tem um trabalho, um ofício ao qual ele ganha 10 mil. Se ele sair desse ofício para um que ganha 2 mil, ele não vai achar legal. Nós, os humanos, somos assim. Somos muito legais, tá? É errado? Não, claro que não. E por isso, muitos vão fazer qualquer coisa para manter-se na posição em que se encontram. E ainda mais se for uma posição ao qual lhe dá um certo poder, um certo status. E esse status, esse poder, essa situação, essa posição lhe dá lucro. É isso. Você está dando lucro. É o que mais importa, na maioria das vezes, para um ser humano. Versículo 20. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram do faraó. Disseram-lhes, o Senhor atende sobre nós, sobre vós, e julgue isto, porque fizeste o nosso cheiro repelente diante do faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Uma reclamação bastante interessante, porque eles tinham razão também. Tava tudo bom. Eu levava poucas chicotadas, eu trabalhava bastante, não recebia nada, mas eram as chicotadas que eu já estava suportando. Era o trabalho que eu já tinha me familiarizado. Então, a minha escravidão para mim era bastante agradável. Né? Nós temos a capacidade de se adaptar, né? Quando muda a situação, as chicotadas aumentam e o trabalho também, aí há uma reclamação aí dessas pessoas que estavam se sentindo lesadas,
maltratadas, humilhadas pelo povo egípcio. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Interessante, porque a queixa de Moisés não procede. Deus te envia para cá. Vou dar um exemplo, tá? Irmão Gerson Betel. Eu nasci aqui criança. A responsabilidade de cuidar de mim quando eu era pititinho era mamãe, Dona Fátima, papai, seu Adão. À medida que o irmão Gerson, vai se tornando um homem adulto, racional, consciente, saudável, com capacidade de fazer coisas, quando eu alcanço um certo patamar na idade biológica, porque aqui falta muita coisa ainda, eu tenho a livre escolha. Gente, tem uns pensadores aí que não aceitam a ideia de livre-arbítrio, tá? Eu tenho a livre escolha, o livre arbítrio de escolher ir para cá ou ir para cá. Fazer este trabalho ou fazer este trabalho. Ir deitar ou ir gravar vídeo no YouTube. Fica por minha conta essas escolhas. Então, quando a gente chega neste momento em que as coisas não estão bem, e o Moisés aqui está sendo apertado, o Moisés já estava com a sua vida estabelecida, ele vai dar a entender que Deus tinha feito o mal. Gente, Deus é amor. Sabe, a palavra amor é só uma palavra. Mas é uma palavra que cria toda uma conexão com outras coisas. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu tenho um apreço pelos outros humanos, certo? Essa é a conexão da palavra amor. Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Aqui ele dá uma questionada. Como se aquela situação fosse obra de Deus. É como se uma pessoa que fuma 3 maços de cigarros por dia e um dia descobre que está com câncer nos pulmões, colocasse a culpa do seu uso do cigarro em Deus. Irmão Gerson, mas e uma criança com leucemia? Então, aí já é a biologia, já vai entrar a biologia. A célula do câncer é uma célula que se reproduz de qualquer jeito, descontrolada, ela cria um desequilíbrio. Atribuir esse desequilíbrio hormonal, esse desequilíbrio na nossa saúde a Deus seria uma tentativa de colocar a culpa em alguém. É isso. Às vezes nós herdamos genes, nós herdamos uma parte genética de nossos ancestrais. Então a gente não sabe como que era um bisavô, um avô, até os nossos próprios pais, que a gente não sabe muito bem direito. Como que é a saúde? Dá para mapear esse DNA, dá para saber quais doenças nós poderemos ter mais dia, menos dia. Então são isso. E às vezes, e muitas vezes, coisas que problemas de saúde que nós temos, são problemas de saúde que nós mesmos adquirimos com a nossa vida. Exemplo, a obesidade. Tem um tipo de obesidade em que a pessoa começa a comer. Você não dá conta de gastar todas aquelas calorias, o organismo vai acumulando e você vai ter problemas aí, peso, coluna, postura, certo? E tem outras coisas, exemplo, vamos pegar um exemplo, os nossos irmãos motoboys, tá? O cara tá se arriscando todos os dias. Se ele sofrer um acidente e, sei lá, quebrar o fêmur em alguns lugares, uns 2 lugares. O fêmur é um osso muito grande, precisa ter todo um cuidado, tem que fazer cirurgia. E aí a pessoa ficou com um problema de saúde. Ela ficou com a perna mais curta, eu não sei, ficou com a perna mais frágil, né? Então, foi culpa de Deus o motoqueiro, o motoboy ter sofrido um acidente de trânsito? Não, aconteceu. E aí, às vezes, nós vamos tentar colocar a banca. Foi Deus que. Eu perdi um filho quando. Nossa, Alexandre de Oliveira, Alexandre de Oliveira. O Alexandre veio, ficou uns 5 dias,
retornou. Durante algum tempo eu colocava a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável para ter, sei lá, feito um parto errado, ter adiantado o parto dos meninos, os meninos nasceram antes do tempo, sabe? Assim, a gente quer culpar alguém, né? A gente quer culpar alguém. Então são coisas, são pensamentos, são questões que a gente precisa trabalhar muito nos nossos corações, porque senão a gente não dá conta. É isso, tá? Porque desde que entrei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Claro que não vai livrar, né? Ele está tendo lucro. Eu não vou entrar no capítulo 6, porque, na verdade, o capítulo 6 tem muita genealogia. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Tá, eu acho que dá, porque tem genealogia, não vai demorar muito. Tá. Capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer ao faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Gente, a mão de Deus aqui é o próprio Moisés, tá? Deus tem mão? Qual que é a mão de Deus? Você já viu a mão de Deus? Olha para a natureza, olha para as pessoas. Você já viu? Deus é espírito. Você pode ter uma pequena... É grotesco, mas você pode ter uma pequena ideia de Deus, da mão de Deus, da manifestação de Deus como se fosse uma energia, tá? Energia elétrica, por exemplo, você não consegue ver, mas você consegue sentir. O vento, por exemplo, você não consegue, né? Então, quem que vai ser a mão de Deus? O próprio ser humano, com as suas mãos, você que faz a obra. Você que é convidado a fazer a obra, você é a mão de Deus, você é a boca de Deus, você é os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Então, quem faz a obra, os pés de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus. Falou Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Aqui era para estar o nome, né? Mas infelizmente a gente, na nossa ignorância, não sabemos ler o nome de Deus, que são 4 letrinhas: Yud, Re, Vav, Re, YH, WH em português. E eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó com o Deus Todo-Poderoso. Ele apareceu como o Deus Todo-Poderoso, sabe? O El, é L, Israel, Samuel, Gabriel, esse El aí era uma divindade aí conhecida como Deus Todo-Poderoso. Depois esse título é transferido para Deus, YHWH. Muitas vezes você vai ver isso nas igrejas. Ah, o Deus é o Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Deus El Todo-Poderoso, tá? Pessoal, quase ninguém sabe disso. São poucas pessoas, tá? O Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, não tinham muito conhecimento desse Deus, não tinha. Também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, que tinha gente lá já, muita gente, vai dar muita briga por causa disso. A terra das suas peregrinações, no qual foram peregrinos. O Abraão já tinha um terreninho lá, que era um cemitério, que ele enterrou a Sara, depois ele foi enterrado, depois o Isaac, depois o Jacó, né? Já tem bastante gente enterrado lá. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. É como se o escritor dá a entender que Ó, tem um passarinho que tá fazendo um ninho ali, que bacana. O escritor dá a entender que Deus precise fazer concertos. É como se Deus precisasse corrigir a lei da gravidade. Bom, Jéssica, eu pulei de um prédio de 10 andares, me esborrachei lá embaixo. Não tem como Deus corrigir isso, não. É isso. É como se Deus tivesse que corrigir o eletromagnetismo. É isso. É como se Deus tivesse que corrigir as leis da física, tá? Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes.
Gente, depois isso vai dar um problema pro Moisés. Nossa, esse monte de gente cabeçudo. Porque o ser humano é muito legal. Passou de dois, já a confusão já está armada. Né? Eu vos tornarei por meu povo e vos serei por Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra acerca da qual levantarei a minha mão e darei a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei por herança. Eu sou o seu. Terra de Canaã, mas vai dar um problema. O pessoal lá briga até hoje. Até hoje, né? O pessoal lá não se entende. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, fala ao faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Vai lá de novo, falar de novo, que é para liberar o povo. É como se você fosse lá lá em Brasília, virasse para o presidente e falasse: Presidente, melhora a situação do país, né? Aí você vai embora. Aí passou uma semana, você vai lá de novo. Presidente, melhora a situação do país, né? O povo tá passando aperto. Tá difícil de comprar até pó de café. Parece piada, né? Mas não é. E aí tem que ficar replicando a ideia, a mesma ideia. A ideia sabe que tá errado, né? Sabe que tá errado, mas aí você tem que ficar lembrando que o negócio não tá legal. Falou o Senhor ao Moisés, dizendo: Entra e fala ao faraó. Ah, tá, isso aqui eu já li, versículo 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me dão ouvido. Claro que não dão. Pois como me ouvirá o faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Mais uma vez, o Moisés usa a desculpa de não saber falar direito. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão lhe deu os mandamentos para que os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, que se tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Eu quero libertar esse povo. Eu quero que esse povo tenha uma vida abundante. Eu quero que você... Você se assustou? Não, ainda bem. Eu quero que você tenha uma vida plena. Você que me ouve, você que me assiste. Você acha que Deus quer que a gente more num barraquinho? Você acha que Deus quer que a gente ganhe R$ 200 por mês? Você acha que Deus quer que a gente fique de cabeça baixa, com depressão, com ansiedade? Claro que não. Deus nos deu uma possibilidade de ter uma vida extraordinária se a gente quiser. É isso. Se a gente quiser. Certo? Então são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rubem, primogênito de Israel, Enoque e Palu. Aqui vai ser a genealogia, não tem muito o que dizer, tá? Por isso que eu quis fazer o capítulo 6 para adiantar. Esron, Carmi, famílias de Rubem, os de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi. O Simeão dá uma misturada aqui, né? Eles não gostavam muito disso não, mas é que ele dá uma misturada aqui com os cananeus. Os filhos de Levi, segunda geração, Gerson, Coate, Merari. Os anos de vida de Levi foram 137. Os de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. Coate, Anrão, Izar, Hebron. Uziel. Os filhos de Merari, Mali, Musi. Os de Levi, segundo a sua geração. Arão tomou mulher a Joquebe, Bede, sua tia. Olha, gente, era comum nessa época, tá? Hoje acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Outro dia alguém me perguntou, né? Eu li uma passagem da Bíblia que falava lá do Arão, que o Arão e a Sara, que eles eram irmãos e tal. E a pessoa, irmão Gerson, hoje, será que isso ainda acontece? Claro que acontece. Você vai se surpreender. Sua tia, ela gerou-lhe Arão e Moisés nos anos de vida. Ué, essa aqui é a mãe do Arão e do Moisés? Que estranho. É. E os anos de vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Coré, Nefeg, Ziri. Os de Ismael, Maziel, Esla e Sintre. Arão tomou por mulher a Elisiba, filha de Aminadade, irmã de Nasson, e gerou a Nadab e Abiu, Eleazar e Tamar. Olha, gente, que interessante. Isso passou-me despercebido
durante as vezes que eu li o Antigo Testamento. O pai de Moisés e de Arão era casado com a própria tia. Interessante, interessante. Então, além de ser mãe, era tia de Arão e Moisés. Interessante, né? Interessante. Como que naquele tempo, os povos, para manter as suas tribos, eles tinham esses casamentos aí entre parentes. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel e gerou Finéias. E estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Esses caras aqui depois, principalmente o pessoal do Arão, ainda vão se destacar, vão ser o sacerdote, vão dar continuidade. Tribo de Levi aí. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes são os que falaram a Moisés, ao faraó, rei do Egito, que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. É a mãe e tia. Interessante, eu nunca tinha prestado atenção. E olha que eu já li estes livros algumas vezes. Aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso dos lábios, como pois me ouvirão? Mais uma vez, a terceira vez que o Moisés se utiliza dessa estratégia para dizer que ele não sabe conversar direito. Ninguém sabe, tá, gente? Irmão Jesse, eu conheço um cara que é erudito. Então, ele é erudito na sua frente ou em todos os momentos da sua vida ele é um cara erudito? Será que ele xinga? Será que ele fala palavrão? Será que ele pensa besteira? Ou será que ele é erudito só diante de uma plateia? Ou ele consegue ser erudito com ele próprio todo momento? Será que ele consegue ser erudito quando ele está dirigindo e alguém dá uma fechada nele? Ou quando está atrasado para o trabalho? É isso. Somos incircuncisos de coração, somos incircuncisos de pensamento e de palavras muitas vezes aí. Certo? Um abraço especial mais uma vez para os nossos inscritos. Que Deus abençoe vocês aí. Gente, ajuda a gente. Clica lá em inscrever-se. O nosso objetivo é passar o MrBeast. O cara tem um canal aí. Tem mais inscrito do que o próprio canal do YouTube aí. O cara tá rico aí, tá famoso, rico. Segundo, parece que ele tem um problema de saúde. Fica um negócio meio vago, meio... Mas ele tem um canal, eu já assisti algumas coisas do canal dele aí, né? Deus abençoe você que utiliza a plataforma do YouTube com carinho, que faz, exemplo, um mecânico que mostra o seu trabalho. Eu vi um vídeo de um rapaz que estava fazendo um desbloqueio nos celulares, o canal dele é legal, ele explica direitinho, ele é rápido, ele é prático, isso é legal. Que Deus abençoe você que consegue ter esses conteúdos aí maravilhosos aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este domingo nublado, possibilidade de chuva 70%. Que nós possamos ter um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Inscritos, mais uma vez, muito obrigado. Tia Simone, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. O papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. A gente se encontra por aí nessa plataforma conhecida como YouTube. Valeu.